Eu sou Mirela Martins Juste, psicóloga, professora e coordenadora do curso de psicologia do Unisalesiano de Araçatuba e serei uma das mediadoras dessa conversa junto com a professora Marcela. Olá, eu sou a professora Marcela Coeque, psicóloga, supervisora de estágio de psicologia do Unisalesiano de Araçatuba. Eu agradeço imensamente a participação de todos nesse evento, cujo tema é de extrema relevância na atualidade: tecnologia na educação. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço muito o professor Hélio, que aceitou o convite e veio falar para a gente sobre tríplice contingência de reforçamento, tecnologia comportamental, que é um dos temas de estudo do nosso querido convidado, cuja formação e atuação falarei de forma resumida. O Hélio, eu tive o prazer, né, de tê-lo como um dos meus mestres aí durante a minha formação. Ele possui mestrado na USP de São Paulo, é professor e diretor do Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento, é professor do curso de especialização e formação do Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento. Ele trabalha como psicoterapeuta e especialista em terapia por contingências de reforçamento. É um prazer enorme, Hélio, ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Professor Hélio, seja muito bem-vindo. Como a Marcela já disse, né, é um grande prazer poder contar com a sua participação para essa reflexão neste evento, que é o terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. A professora Marcela fez uma breve apresentação sua, e eu queria, né, que você contasse um pouco mais sobre o seu trabalho e sobre o tema da palestra. Muito boa noite, eu agradeço o honroso convite de participar deste evento de tremendo alcance internacional, né? E eu queria, então, parabenizar a Mirela pela organização de um evento tão abrangente, agradecer a presença da Marcela, uma pessoa muito querida, com quem nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, de estudar juntos, e isto é bastante gratificante para mim, estar aqui podendo participar e colaborar. A psicologia, em geral, ela quando eu digo em geral, popularmente, ela olhada como uma disciplina de ajuda, uma ciência humana, e como tal, é difícil concretizar uma tecnologia psicológica. No entanto, a gente vem trabalhando já há muitos anos com uma maneira de focar a psicologia. Para nós, a psicologia é uma ciência natural. Ela pertenceria à área das ciências biológicas. E, como tal, a gente desenvolveu uma tecnologia, sim. Desenvolvemos uma tecnologia para trabalhar com os nossos, vou falar na parte clínica, que é a minha maior experiência, dentro do consultório. Bom, em primeiro lugar, o que envolve adotar uma tecnologia? Em primeiro lugar, a tecnologia deveria nos permitir compreender a causação, o que produz os comportamentos e os sentimentos do cliente. Então, a tecnologia tem que nos ensinar o que está levando uma determinada pessoa a comportar-se de uma forma específica. E, em segundo lugar, a tecnologia tem que dispor para a gente de instrumento de intervenção. Não adianta eu entender por que está ocorrendo determinado comportamento se eu não posso ter acesso a esses determinantes e influenciar, quer fortalecendo comportamentos desejados, quer enfraquecendo comportamentos indesejados.
Então, o objetivo da tecnologia é instrumentar o profissional para lidar com todos os níveis de intervenção dentro do seu trabalho. Nesse sentido, então, eu gostaria agora de fazer uma distinção. O psicólogo que trabalha com o seu cliente, ele se interessa pelos comportamentos, em geral, aversivos, o sofrimento do cliente e os sentimentos também aversivos que fazem-no procurar uma ajuda psicoterapêutica. Então, o psicoterapeuta, ele tem interesse, ele se envolve com o sofrimento e as necessidades do seu cliente. Porém, ele não trabalha diretamente com o sofrimento e com os comportamentos problema. Ele trabalha com aquilo que causa o sofrimento, aquilo que causa o comportamento problema, aquilo que causa o sentimento aversivo. Então, é com as contingências de reforçamento que nós trabalhamos. Mas o que é uma contingência de reforçamento? A contingência de reforçamento, na verdade, é um conceito que envolve 3 termos. Antecedente. Por exemplo, se eu perguntasse para uma pessoa qual é o seu nome, eu saberia por que ela respondeu. Ela respondeu porque houve um antecedente, foi a minha pergunta. Aí ocorre a resposta dela, que é o segundo termo. O meu nome é Maria, meu nome é Fátima, meu nome é Joaquim. E o terceiro termo é aquilo que se segue ao segundo, ou seja, ao dizer o nome, a pessoa diz, muito prazer, é uma satisfação ter você aqui com a gente, eu gostaria de entrevistar você. Dependendo do contexto, haverá uma consequência que vai fortalecer, vai manter o comportamento de falar. Então, nesse sentido, eu queria mostrar para vocês como é que nós trabalhamos com a tecnologia da tríplice contingência. Já ficou claro, é tríplice porque envolve 3 termos: antecedente, o comportamento em si e a consequência que esse comportamento produz. Então, vamos imaginar uma situação, ela vai ser apresentada como uma apresentação conceitual, mas ela se baseia na abundante prática clínica que a gente vem desenvolvendo há muitos anos de trabalho no consultório, né? Então, vamos imaginar que Tony é um rapaz de 25, 26 anos, ele procura o terapeuta desesperado. Doutor, eu não estou me aguentando. A vida perdeu sentido para mim, doutor. A Marta, eu tinha um relacionamento sólido com a Marta. Eu achei que o nosso relacionamento, o nosso namoro, ele já dura 2 anos e meio, estava consolidado. Eu só estava esperando o momento adequado de ficar noivo, casar. Ela é a pessoa que eu... E, doutor, de repente, do nada, ela disse: está acabado o nosso relacionamento. Não quero mais nada com você. E, por favor, não me procure e nem mande seus amigos me procurarem. Acabou. Você entendeu? Acabou. Tamanha frieza, e que me pegou completamente desprevenido, me deixou arrasado. Eu tentei, eu fui até a casa dela, eu parei dentro do apartamento dela, eu parei dentro do edifício, o porteiro no início me deixava entrar, depois já não deixava mais entrar. Eu estou perdido, doutor, não sei o que eu faço. Bom, eu estou ensinando aqui uma situação onde o cliente diz qual é o sofrimento dele, o sentimento dele de abandono, a impotência dele. Ele relata tentativas que ele está fazendo para reconquistar a Marta e estão sendo mal sucedidas. Então, eu estou diante de comportamentos problema que ele traz para o terapeuta, e a pergunta é: o que eu posso fazer para reconquistar a Marta? Ora, então eu disse, nós não trabalhamos com o comportamento dele, nós não trabalhamos com o sentimento, mas tudo isso nos importa.
O meu trabalho vai ser conduzido de maneira a dar uma solução viável para ele. Eu também não sei qual é a solução viável. Eu tenho que entender por que a Marta comportou-se desta forma e terminou a relação. E eu tenho que entender por que a Marta não quer retomar o relacionamento com ele. Eu tenho que entender por que ele insiste em retomar e reconquistar a Marta. Tudo isso está na categoria de o que está causando os comportamentos e os sentimentos das pessoas envolvidas. Neste exemplo, duas pessoas envolvidas, a Marta e o Tony. E depois que eu compreender isto e passar para ele, o que pode ser feito nessa conjuntura, nessas circunstâncias que ele está trazendo. Então, agora começa a utilização da tecnologia comportamental, que no caso é tríplice contingência de reforçamento. Vamos elaborar a tríplice contingência de reforçamento. Então, eu vou dizer, Tony, conta para mim como é que começou o seu relacionamento com a Marta. Como é que era no início? Porque ele falou que ela terminou de repente. Ele percebeu o ponto final de um processo de relacionamento. Ele não reconhece o processo que levou a Marta a tomar essa decisão. As coisas não mudam aos saltos. As coisas mudam através de uma construção progressiva, que avança na direção do desfecho. Ele está impactado pelo desfecho. Ele está inconsciente, ele desconhece o processo. Então, agora eu vou fazendo perguntas para ele. Eu agora, então, estarei aplicando a tecnologia da tríplice contingência e vou sistematizar para vocês como é que isso pode ser colocado dentro de um esquema que está aqui apresentado. Então, vejam o título: tríplice contingência que prevalece no início do relacionamento de Marta com Tony. Então, eles se conhecem, paqueram e começam o relacionamento. Marta é uma pessoa dócil, tolerante, acolhedora. Ela está aberta para um relacionamento afetivo, amoroso e para construir uma relação com o Tony. Mas eles mal se conhecem. Aí, diante desse antecedente, a maneira de Marta se comportar, ele começa a emitir alguns comportamentos que ele aprendeu na história de contingências dele. Ele é um garoto de 25 anos, mas que filho único, de uma família abastada, sempre teve tudo o que quis. O que ele não pedia, lhe era dado, e o que ele pedia era exigência, era atendido. Reforçamento gratuito, livre. Então, um menino mimado e que tem alta intolerância a qualquer tipo de frustração. E ele aprendeu a lidar com os pais com o dedo em riste. Quero, exijo, não pedi para nascer, vocês me devem, vocês podem me dar. Pois bem, esse padrão ele leva para a relação. Então, enquanto ela, antecedente, é dócil, tolerante e acolhedora, Tony é exigente, intolerante, coercitivo, punitivo, critica muito ela, é insensível aos sentimentos que os companheiros dele produzem na Marta. Bom, como ela está desprevenida, ela está ensaiando o desenvolvimento dessa relação, o que acontece? Ela se submete. Então, Tony, como consequência dos comportamentos dele em relação a Marta, ele se sente seguro, vencedor, consegue tudo aquilo que é importante para ele. E o que é importante para ele? A submissão silenciosa de Marta. Então, na cabeça dele, ela está feliz, ela está privilegiada de tê-lo como namorado. Ele não aprendeu a ser sensível ao que ele produz com os comportamentos dele. Os dias passam, os meses passam. Então, agora vamos para o segundo momento. Então, vocês entenderam agora que eu sou capaz de entender como é que era, o que causava os sentimentos e os comportamentos de Marta. Começou aí a haver o solapamento da desintegração da relação. Então, agora vamos ver o segundo slide.
Agora vamos ver, a tríplice contingência que vem a prevalecer nas interações de Marta. Começou assim. Agora, como é que se mantém o namoro? O Tony continuou exigente, intolerante, coercitivo, insensível aos sentimentos de Marta. Tá tudo como eu quero, tá tudo como eu sempre desejei. Uma mulher linda e submissa. Bom, só que agora os comportamentos de Marta, produzidos por esses antecedentes, vão mudando. Agora a Marta chora, ela se submete às exigências do Tony, ela sente-se infeliz, começa a se tornar ciente de que não quer viver dessa maneira com ninguém. Então, vocês percebem que o antecedente, os comportamentos agressivos, coercitivos dele, vão evocar nela uma série de reflexões e uma série de sofrimentos em reação a isso, que termina, eu não quero viver assim. Aí, ela muda os comportamentos dela. Então, agora, as consequências para o comportamento dela. Quando ela muda o comportamento, ele fica incomodado. Então, ele reclama que ela está diferente com ele. Você não é mais a mesma. Aquela doçura se foi. Você me dava atenção. Eu era o principal na sua vida. Hoje eu não me sinto o principal na sua vida. E ele ameaça romper o relacionamento. Se for para continuar assim, eu prefiro terminar. A crítica, por insistir ser independente e deixá-lo em segundo plano, não ser a pessoa com quem ele quer viver. Eu não quero viver com uma mulher que pensa que manda em mim, que pensa que vai fazer tudo que bem cabe. Então, ele continua com o padrão coercitivo e dominador. Você esquece, Marta, que é um privilégio ser minha namorada? Você se esquece? Ele está ainda valente. Bom, os meses continuam. Próximo slide. Agora, a tríplice contingência que passa a prevalecer na fase final da interação. Ele não percebe que começou o final. Ele só percebe o final, o desfecho. Tony mantém suas... Não, eu não quero. Você está diferente. Eu quero você como você era. Me devolva a Marta que eu amei. Me devolva a Marta que me fazia feliz. Então, ele continua achando que ele está certo e ela está errada do ponto de vista dele. Aí, quando o que ele coloca, na verdade, é uma pressão sobre ela para voltar a prevalecer na relação aquilo que é importante para ele, aquilo que é reforçador para ele, aquilo que o satisfaz, indiferente e alheio ao que ele produz nela. Aí a Marta deixa claro que se cansou de ser maltratada e que decidiu encerrar o relacionamento com o Tony. Pede para ele se afastar da vida dela. Vocês percebem que agora ficou claro que não é de repente. Ele que achou que é de repente. Agora, esse comportamento produz que consequência nele? Ele se revela desesperado, promete que vai mudar seu jeito de tratá-la, chora e repete que não sabe viver sem a Marta, e procura ajuda de amigos. Falem com a Marta, expliquem para ela que eu sou uma outra pessoa, e inicia a psicoterapia, que é uma promessa. Não, ela disse de passagem, eu termino com você, mas deixo uma mensagem. Procure uma terapia que você precisa se conhecer melhor e ser uma pessoa melhor. Então, opa, ela deu uma pista. Eu vou procurar, tanto que ele está aqui, né? Vamos ver agora o próximo slide. Bom, agora o antecedente. Agora inverte quem nós vamos analisar. Agora ele está desesperado, promete que vai mudar seu jeito de tratá-la, chora e repete que não sabe viver sem a Marta, procura ajuda de amigos e inicia... Agora ele mudou o comportamento dele, que é antecedente para Marta. E qual é o objetivo dele ao mudar esse comportamento? Prometer para ela que ela será, afinal, feliz com um homem diferente. Promessa. Só que ele queimou a oportunidade dele com ela. Marta é lúcida, a Marta tem boa autoestima, tem boa autoconfiança, e ela disse para ela mesma: eu não quero continuar com uma relação que me suga, que me humilha, que não me valoriza. Então,
Quando ele pede, é o antecedente. O que ela diz? Tarde demais. Ela reafirma que está tudo acabado, que não quer mais vê-lo nem ouvi-lo. Não me mande mensagem. Você está proibido de entrar no meu prédio. Eu já avisei o porteiro. Não acampe diante do prédio, porque eu vou chamar a polícia. Porque pensem, como ele é mimado, como ele só aprendeu a ganhar, ele não tem limites nas tentativas de readquirir o controle. Isto não é amor. Uma pessoa criada como ele foi criado, não aprende a amar. Desculpe, aprende a amar-se a si mesmo acima de todas as coisas. E os outros têm a obrigação e o privilégio de atendê-lo e fazer tudo o que ele quer. Bom, quando ela reafirma, então ele insiste, então finalmente Tony diminui o assédio, afasta-se de Marta e ela se sente agora livre e aliviada. Marta não tem mais contato com Tony nem com os amigos dele. Concretizou-se o desfecho. Então, a minha série, ela é composta então de 4 capítulos. Eu dei saltos para chegar nos finalmente, né? Então agora, quando ele chega no consultório, ele chega com a terceira coluna aqui apresentada. Ele está desesperado e ele não entende nada. Ou seja, ele não tem consciência de quais foram os comportamentos que ele emitiu. Para ele estava tudo certo. Quais são as coisas que os comportamentos dele produzem de aversivo para a pessoa com quem ele convive, que é a Marta? Ele achava que ele a amava. Não. Ele amava uma mulher que se comportasse como ele quer. Ele criou uma Marta submissa, dócil e escrava. Essa Marta não existiu. Então, a realidade. Então, vocês estão percebendo agora que essa tecnologia ela permite que ele entenda como é que começou e ele perdeu a oportunidade de ficar com uma menina que podia ser maravilhosa. Depois, ele é insensível. Ele foi agravando e convencendo a Marta de que ela não deveria ficar com um elemento tão pernicioso, tão opressor. Finalmente, quando ele acorda para que ela já está diferente, ele não muda o comportamento, ele fortalece ainda mais as características repressoras dele e exigente. Ele reclama: você está diferente. Eu quero continuar a ser o primeiro na sua vida. Eu quero mais do que isso, quero ser o único na sua vida. E mais, eu quero ter uma companheira que dialogue comigo, sendo que nós devemos entender que dialogue comigo ouça o que eu pretendo, o que eu quero, o que eu exijo e faça o que eu quero. Isso não é diálogo. Isso, na verdade, é conversa a dois, onde o opressor ganha e diz: houve diálogo. E o oprimido diz: tive que me submeter. Então, não houve diálogo, eu estou infeliz. Só que a Marta, no nosso exemplo aqui, é uma pessoa madura, uma pessoa bem preparada para escolher caminhos na vida dela, etc. Como agora nós chegamos a esse ponto, agora vem a pergunta: ele sabe por que ele perdeu a Marta. Então, agora ele desenvolveu, através do trabalho do terapeuta, que montou as tríplices contingências, e vocês agora vão dizer assim, gozado, né? Ouvindo esta exposição e lendo os slides, embora haja saltos no processo, então eu pego um ponto, haja saltos no processo, eu entendo perfeitamente o que aconteceu. Portanto, agora nós sabemos como ele se comportava. Nem ele sabia. Porque, veja bem, quando ele mandava e era obedecido, ele achava que ele estava certo e que as pessoas se sentiam bem fazendo o que ele quer, o que ele queria, ou seja, insensível ao outro. Então, agora ele conhece a si mesmo, mas ele fez um teste de realidade. Quanto tempo durou
esta maneira de lidar com uma pessoa que ele chamou de namorada, que ele chamou de minha amada, que ele chamou de minha futura esposa, que ele chamou de a minha parceira. Quanto tempo durou? Então, ele fez um teste de realidade. Veja bem, agora você também tem que perceber que os seus comportamentos fazem parte da tríplice contingência que atinge a outra pessoa. Os seus comportamentos são antecedentes para ela se submeter ou para ela se revoltar. E os seus comportamentos punem a adesão dela à submissão. Porque ela se submete, mas ela não ganha nada com isso, ela só perde. Bom, então agora o terapeuta está na hora. Agora ele melhorou o conhecimento de si mesmo. A gente acha que a pessoa que melhor conhece a si mesmo é quem se comporta. Negativo. Negativo. O conhecimento de si é um produto social. Você conhece seus comportamentos quando uma comunidade verbal, no caso a Marta, fala para ele e age com ele de tal forma que diz assim, os seus comportamentos são aversivos para mim. Você exige uma submissão que eu não estou disposta. Se você quiser arrumar uma outra menina que se submeta e seja escrava sua, é problema seu. Mas ela é uma comunidade que o faz conhecer os comportamentos que ele emite e questionar se esses comportamentos são produtivos ou são destrutivos. Conhecer as consequências que os comportamentos dele produzem na outra pessoa. E a pessoa, então, consequencia. Então, então agora o terapeuta tem agora condições de ajudá-lo terapeuticamente. Que eu disse que a tecnologia comportamental, ela leva a pessoa a melhor se conhecer, portanto, chegar a conhecer o que determina os seus comportamentos. A conhecer as consequências que seus comportamentos produzem. Então, Tony, não é que ela terminou de repente. É que você tão vaidoso de si, tão narcisista de si, tão egoísta, tão prepotente, não percebeu que você estava arruinando a relação. É claro que eu não falaria para o cliente com toda essa linguagem, essa clareza e essa diretividade. Tudo isso deve ser dito com tranquilidade, tem que ser uma análise construtiva. Eu estou falando com ênfase, porque o que ocorre é enfático, mas ele tem que ser preparado para aceitar. Quando ele se conhecer, eu vou dizer, bom, agora eu queria saber, doutor, por que eu sou assim? Aí eu vou dizer, você é assim porque na relação sua com os seus pais, eles não souberam dar limites para você. Eles não souberam mostrar o que seus comportamentos produzem de aversivo para as pessoas que convivem com você. Eles foram tolerando, eles perderam o controle. Então, era mais fácil para eles fazer tudo o que você queria, dar tudo o que você desejava e ficar livre das suas reações de agressividade, suas ameaças. Lembra que você falou que quando o seu pai, depois que você deu a terceira perda total do carro, num acidente, terceiro acidente com perda total, que você felizmente saiu ileso dessas 3 vezes, coisa assim, agora nós não vamos dar um novo carro para você, você vai ficar 6 meses sem. O que você falou para eles? Vocês que sabem. Quando vocês estiverem dormindo, eu vou jogar gasolina por baixo da porta e o resto vocês vão ver ao vivo. Você lembra disso? Você me falou. Bom, então, veja bem, agora ele tem que aprender, então, a origem ele já sabe, agora ele tem que aprender a conhecer seus comportamentos, a função que os seus comportamentos têm para a pessoa com que convive. Não adianta ele achar que ele é legal.
Ele tem que se convencer que ele é uma pessoa do bem e que os comportamentos dele produzem aproximação, produzem acolhimento, produzem cooperação, companheirismo e não defesa, medo, submissão, revolta, raiva, tristeza. Então, e com isto, é aprender a ter tolerância à frustração. Isto é, nem tudo vai acontecer na vida como você quer. Os acontecimentos nas interações têm que ser mediados pelos interesses das duas pessoas envolvidas. Tolerar diferenças. Aprender não a ser reforçado, aprender a reforçar, a valorizar as qualidades da outra pessoa. É isso. Então, agora nós vamos começar paulatinamente, dentro do nosso processo psicoterapêutico, nós vamos ensinar você a adquirir esses comportamentos. Não vai ser fácil, Tony. Porém, eu digo, se você não mudar, o episódio que você viveu com a Marta vai se repetir. E não vai se repetir se você encontrar uma pessoa insegura, submissa, e que, ao viver com você nesta condição, vai adoecer, vai se deprimir, vai perder o sentido da vida, você vai perder, na verdade, uma parceira, porque ela vai adoecer, ou ela vai se revoltar e fazer, mais tardiamente, lá no meio do casamento, talvez até com filhos, vai fazer a mesma coisa que a Marta fez. Então, eu acho que com isso eu exemplifico para vocês o que eu chamo de a tecnologia da psicologia comportamental. A nossa é a construção da tríplice contingência de reforçamento, que tem duas funções: levar o cliente a saber por que ele se comporta, do jeito que ele se comporta, o que ele causa nos outros, e programar uma reformulação de novas contingências que levem-no a superar os seus déficits comportamentais e a minimizar os seus excessos comportamentais. Era isso. Agora eu estou aberto para perguntas que, eventualmente, a Marcela e a Mirella possam fazer. Muito bom te ouvir, né? Muito bom. Que saudade que eu tava de ter aula com você, apesar de rapidinho aí, né? Poucos minutos. Sempre muito bom poder te ouvir, aprender com você. É um prazer. Eu queria só agradecer, né? Tá super claro você é super didático, então tá muito claro tudo que você colocou aqui pra gente. Queria muito agradecer, você é uma pessoa muito especial para mim, um profissional que eu admiro, que eu me inspiro diariamente. E eu sou muito grata por ter você na minha vida. Muito obrigada. Agora, vocês percebem que maravilhosa que é a professora Marcela? Maravilhosa. Ela conhece o comportamento dela, ela é grata, ela é meiga. As consequências que ela está apresentando para a minha apresentação e as consequências que ela apresenta para a nossa história, de termos convivido tanto tempo juntos, é extremamente... Então, isso é uma tríplice contingência de reforçamento positivo. Mirella, você acha que atendimos o nosso objetivo para a apresentação do Congresso? Professor, ainda mais com esse fechamento, porque é exatamente, olha como o senhor foi bom mestre, né? Porque ela aplica a tríplice contingência e é uma pessoa incrível mesmo, assim, viu? Aqui ter ela como parceira de trabalho só agrega para o curso e tudo. E a explicação do senhor foi, assim, perfeita. Eu sou humanista, minha base de trabalho é nas abordagens humanistas, e então a análise do comportamento, né, as teorias todas lá do behaviorismo, as práticas, acabam ficando distantes, mas a senhora falando aqui com a Marcela, eu falei, gente, primeiro a gente fica xingando o Tony, né, falando isso mesmo, Marta. Como foi claro. Eu acho que a gente conseguiu muitíssimo cumprir o nosso objetivo.
né, que é levar o conteúdo para os alunos da psicologia, né? Como é um congresso muito grande, ele vai abranger não só o pessoal da psicologia, mas das outras áreas do Unisalesiano, que a gente tem outras formações, né? Mas também para profissionais e para outras partes do Brasil e do mundo, né? Então, acho que a gente cumpriu com o objetivo de forma excelente. Eu tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia e com certeza, né, agregará muito para as nossas vidas pessoais, profissionais, para todo mundo que tiver contato com um conhecimento tão importante e como que o senhor traz de forma simples. Então, de uma forma didática mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu muito que agradecer. A maneira simples é porque é feita com amor, com um objetivo. Eu quero tentar ensinar aquilo que eu acredito que pode ajudar o profissional e aqueles que se beneficiam do trabalho do profissional. Tudo é feito com amor. Bom, você conhece a Marcela, já tem uma amostra aí. Ela é uma extensão nossa. Além da amostra, né, dá para sentir, professor, né, dá para sentir. Aproveito, né, rapidamente para também agradecer a Camila Bernardini, que ficou mais caladinha, mas ela foi um grande apoio. Camila, fala um oizinho para a gente, para as pessoas poderem te conhecer. Então, aqui ajudando, né, a montar a aula com ele, acompanhando ele, foi muito legal assistir a palestra, acho que vai ser, né, a divulgação disso tudo, o trabalho de vocês, o congresso, parabéns pelo evento. Parabéns, perfeito. Obrigada, viu? Muito obrigada, boa noite, né, bom descanso agora, gente, porque a gente está gravando, ó, tarde da noite já. Muito obrigada pela disponibilidade e pelas palavras. Tchau, tchau. Beijo, Camila. Beijo, Ellen. Tchau. Tchau. Tchau.